Barão da América, direto de Nova York. Fala, Barão, tudo bem? Boa tarde. Fala, Sandro. Boa tarde para você, para a Gabi. O assunto de hoje é a economia americana, que está se recuperando a todo vapor, né? Foram divulgados novos dados nesta quinta-feira, mostrando que o PIB aqui nos Estados Unidos cresceu a uma taxa anualizada de 6,4% no primeiro trimestre. Além disso, o número de novos pedidos de auxílio-desemprego na semana passada caiu para o menor patamar desde o início da pandemia. E aí são alguns fatores que explicam essa situação. Claro, a vacinação em massa por aqui tem mais de 50% dos adultos imunizados, a possibilidade com essa vacinação em massa de voltar a atividades que ficaram paralisadas durante a pandemia e, claro, outro motor dessa recuperação, outro fator considerado fundamental, são os pacotes trilionários de estímulo do governo americano, pacotes que devem ser aumentados, né? O Congresso está discutindo, por exemplo, um plano para injetar 900 bilhões de dólares na infraestrutura. E o presidente Joe Biden deve propor amanhã um orçamento de 6 trilhões de dólares para 2022, que terá como prioridade, segundo a Casa Branca, diminuir a desigualdade nos Estados Unidos. É claro que ainda depende de aprovação do Congresso, é possível, bem até provável que sofra algum tipo de alteração antes de ser sancionada pelo Biden, mas essa onda de pacotes por aqui tem gerado críticas da oposição, os parlamentares republicanos em especial, que dizem que esses gastos têm sido exagerados, que podem gerar déficit fiscal, aumentar a inflação no país, que de fato cresceu nos últimos meses. De qualquer forma, é uma realidade que mostra que os Estados Unidos cada vez mais estão distantes de sofrer com a pandemia, como sofreram até pouco tempo atrás. Ô Barão, a gente estava falando há pouco, né? O assunto é economia. Primeiro, os números são impressionantes, né? Sempre que você traz a notícia desses pacotes, são números muito grandes. Mas tem uma preocupação muito grande, e aí a gente fala do pequeno lojista aqui no Brasil, do comerciante, do dono de restaurante, que é um setor extremamente impactado e que ainda é fortemente impactado. E às vezes é um termômetro muito legal da gente ver essa economia retomando. Dá para perceber isso nos Estados Unidos? A gente fala do restaurante, da loja, voltando a ter um movimento maior, das pessoas frequentando com toda a segurança necessária, onde ainda precisa, por exemplo, utilizar máscara, enfim? Tá tudo lotado, Sandro. Tá tudo lotado. Você não consegue reservar no restaurante que você quer se não marcar com um mês de antecedência. Você tem dois fatores aí. Primeiro, a volta, esse desejo, né, das pessoas de consumirem, de voltar a ir para um restaurante, para o bar, enfim, de tocar a vida. E, segundo lugar, que esse pessoal recebeu grana do governo, né? Tanto os restaurantes, os bares, mas as pessoas em geral, né? Todo mundo por aqui, não só aqueles que estão desempregados, receberam dinheiro. Então, digamos que tem muita grana circulando e por isso a inflação acabou dando uma subida. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, tá bombando, né? Aqui em Nova York tá bombando de novo, tá tudo, digamos, como se estivesse no auge, sem pandemia. Essa é a realidade por aqui, Sandro. Bom, tomara que a gente chegue quanto antes ao mesmo cenário, viu, Barão, de tudo lotado com reserva de um mês. Barão, um abraço, a gente volta a conversar amanhã. Abração, Sandro, bom trabalho para vocês, valeu. Valeu.